amigos, ao seu toque, ao seu dispor, hoje com estudo dos gases perfeitos. Muito bem, primeiramente vamos à teoria cinética dos gases. Imagine que esta caixa, esse retângulo, seja uma caixa e nesta caixa você tem um gás, por exemplo, o gás carbônico. Primeiro, a forma e o volume do gás depende do recipiente. Se o recipiente fosse circular, o gás estaria ocupando um volume circular. Quer dizer, a forma depende do recipiente e o volume também. Se você colocar todo esse gás numa caixa pequena, as moléculas vão dar um jeito de estarem na caixa pequena. Se aproximam mais, mas estarão lá. A forma e o volume dependem do recipiente. Não tem forma própria e não tem volume próprio. Depende do recipiente onde estão. Segundo item, quer se expanda, quer se contraia, quer se aqueça ou esfrie, o número de moléculas se mantém. Não é porque o gás se expande que tem mais moléculas. Não é porque ele se contraia que o número de moléculas diminuiu. O número de moléculas é invariável. Terceiro ponto, a energia cinética mantém as moléculas em movimento. Então eu peço que você olhe de novo na aula 11. A aula 11 era sobre energia. Olha lá o que está se tratando de energia. A energia produz trabalho. E a energia cinética produz o trabalho do movimento. O resultado da energia cinética provoca maior ou menor movimento das partículas, das moléculas. E a energia cinética é kT. Esse K é um fator de proporcionabilidade. A energia cinética é proporcional à temperatura de Kelvin. Então, lá na aula 11, você verá de novo o termômetro de Celsius, que se baseia na expansão ou contração do mercúrio, que está aqui embaixo. Quando esquenta, o volume do mercúrio cresce e o resultado é subir o nível. Então, sobe o nível do mercúrio pela expansão do mercúrio, pelo aquecimento. E no resfriamento, o nível baixa porque o mercúrio está se contraindo. De uma forma análoga, nós temos o termômetro de Celsius, que é esse, e o termômetro de Kelvin. Qual é a diferença básica dos dois termômetros? Ambos medem a hora em que a água derrete, a fusão do gelo. E ambos medem a ebulição da água em ambiente, em condições normais que nós vamos ver ao nível do mar. Bom, acontece que o nível do termômetro de Celsius na fusão do gelo é 0 e o nível e a temperatura de Kelvin na mesma fusão do gelo é 273. Portanto, nós temos que a temperatura de Kelvin corresponde a 273 mais alguma coisa. Por exemplo, se hoje a temperatura estiver em 27 graus, se a temperatura estiver em 27 graus, o mercúrio se expandiu até aquela marca. Esse 27 graus na escala Kelvin corresponde a 273 mais o 27, o que vai me dar então 300 Kelvin. Portanto, esta aula que nós já vimos, ela é fundamental porque nós não trabalhamos com temperatura Celsius, apenas em temperatura Kelvin. Por quê? Por que será? Porque você vai ver daqui a pouco que é normal a temperatura estar em 0 graus. Em qualquer operação que tenha o número 0, ao multiplicar por 0, torna nula
toda a equação. Então, para fugir do 0 Celsius, nós usaremos temperatura Kelvin. Então, não esqueça dessa transformação. Segundo ponto, a cinética nós já vimos. Segundo ponto é gás perfeito. A perfeição não existe. Mas o que seria, qual é o comportamento do gás se ele fosse perfeito? Se nós vivêssemos numa situação ideal? Primeiro, o volume da molécula é desprezível. Lembra que nessa caixa nós temos um gás? Pois bem, a molequinha do gás, ela tem um volume desprezível em relação ao volume do recipiente. Segundo ponto, uma molécula não sofre interferência de outra molécula. Apesar das moléculas, como vimos, estarem em movimento, as moléculas, ao se movimentarem, vão se chocar. Na situação ideal, uma não interfere na outra. Corresponde a um choque elástico. Então, como uma bola de sinuca, sem considerar o atrito no feltro, na mesa, duas bolas que se chocam, se rebatem na perfeição, na situação ideal, rebatem com a mesma velocidade. Essa é uma condição para ser perfeito. Uma molécula não sofre interferência da outra molécula. Os choques são elásticos, justamente porque uma não altera o comportamento da outra. E o movimento das moléculas é contínuo. A energia cinética produz trabalho e o trabalho é o movimento. Produz um movimento contínuo, descrevendo trajetórias retilíneas. Isso é um ponto fundamental. Uma molécula de gás, ela não faz curva. As moléculas são sempre em movimento, linhas retas. É sempre movimento contínuo e retilíneo. Um gás real. Bom, agora, dentro da perfeição, vamos considerar a realidade. Será que é real esse comportamento? Existe esse gás ideal? Não existe. Que o volume da molécula seja desprezível, tudo bem, é desprezível no gás real e no gás ideal. Uma molécula não sofre interferência. Aqui é que está a diferença. Nós estudaremos ainda muito um grande cientista cujo nome foi Van der Waals. O que Van der Waals afirma? Que quando dois corpos, duas moléculas se chocam, de uma certa maneira, há interferência. O choque não é elástico, porque vai se desenvolver uma força que foi chamado genericamente de força de Van der Waals. Há um certo grude. E então o choque não é elástico, não rebate com a mesma velocidade que na incidência do choque. Lendo, um gás real se aproxima do comportamento de perfeito em baixa pressão. Por que um gás, na realidade, se aproxima da perfeição? Porque baixa pressão e alta temperatura. Porque nós vamos ver que se a pressão sobre o gás for pouca, o gás se expande. E se o gás se expande, dificilmente um vai encontrar o outro. O choque do gás perfeito é um choque elástico. Agora, se as moléculas não se encontrarem, continua sendo, claro, não é choque elástico, mas eles nem se chocam. Em baixa pressão eles estão muito afastados. Então, usa o artifício de aumentar o volume, baixando a pressão. Por que aumentar o volume? Para dificultar o encontro das moléculas.
baixa a pressão ou aumenta a temperatura. Se você, como veremos nas próximas aulas, aumentar a temperatura do gás, o que vai acontecer? Além de se movimentar mais, haverá uma expansão. E na expansão, a possibilidade de encontro é menor. Você, numa cidade pequena, você conhece todo mundo te conhece. Numa cidade grande, aí o encontro é muito difícil, as pessoas não se conhecem. Aliás, nem todos conhecem o vizinho do prédio onde moram. Bom, então o artifício que faz o gás real, cujas moléculas fazem uma ligação. Para que o gás ideal se aproxime do perfeito, precisamos dificultar o choque. E dificultamos o choque quando a pressão for baixa, porque o volume será alto, e quando for alta a temperatura, porque em alta temperatura aumenta o volume e o encontro se torna menos contínuo. No gás real, as ligações de Van der Waals nos choques, no gás real, há ligações de Van der Waals. Então, por que um gás não é perfeito? Porque nas colisões das moléculas, resultante do movimento contínuo, no gás real há ligações que, de certa maneira, prendem, interferem uma molécula na outra. Para ser perfeito, não poderia haver interferência entre elas. Terceiro ponto, pressão. Sobre esse item, eu peço que você olhe a aula 16. Na aula 16, nós explicamos principalmente a experiência de um cara fantástico chamado Torricelli. O Torricelli, o que faz o Torricelli? O Torricelli, ele mede a pressão. Mas calma aí, vamos parar tudo. Pressão. Que tipo de pressão? Meus queridos, nem sempre fica claro, mas nós temos que ter certeza. Nós temos dois tipos de pressão. Nós temos a pressão interna e temos a pressão externa. O que é a pressão interna? Bem, aqui nessa caixa eu não tenho moléculas do gás. As moléculas estão andando em alta velocidade, sempre em trajetória retilínea. Então, essas moléculas, elas se chocam. Se o choque for elástico, seria considerado perfeito. Elas se chocam, na realidade se grudam, então o gás é real. Mas, além de se possibilitar o choque entre elas, a molécula bate contra a parede. E esse choque das moléculas contra a parede faz a pressão de dentro para fora. Eu chamo de pressão interna a pressão de dentro para fora. Não, a bola de aniversário, ela não chega a explodir, ou porque tem falha na borracha que forma a bola, ou porque a pressão é muito grande e explode a bola de aniversário. Então, pressão interna é o resultado das batidas contra as paredes. Não batem só entre si, mas batem contra a parede. Então, tem a pressão de dentro para fora. Agora, o que é a pressão externa? Claro, é a pressão de fora para dentro. Bem, a pressão externa, como diz a física, e estamos dizendo lá na aula 16, a pressão externa é o resultado da força numa superfície. Toda vez que você pressiona, faz uma força naquela superfície, este efeito de fazer força na superfície, esse fenômeno chama-se pressão. Pressão é uma força numa superfície. Então, Pascal foi um cara muito legal, principalmente na física. O que ele diz? Pascal é a pressão exercida pela força de 1 newton num metro quadrado. Então, olha para a formulazinha. Eu tenho uma área de 1 metro quadrado.
Se nesta área eu efetuar uma força que é o Newton é uma força. Se eu aplicar 1 Newton em cima de 1 metro quadrado, a esta ação eu chamo de pressão, que é a força numa superfície. E quanto vale o produto do Newton vezes metro quadrado menos 2, com expoente menos 2. Ao subir, muda o expoente. O produto do Newton vezes m menos 2, ou o quociente do Newton por metro quadrado, chama-se Pascal. Pascal é a unidade padrão de pressão externa. Voltando ao Torricelli, o que o Torricelli nos explicou na sua fantástica aula que nós mostramos lá atrás? De que a atmosfera, o que é a atmosfera? Essa camada de gases. Opa! A atmosfera é essa camada de gases que nós temos sobre as nossas cabeças. Matéria tem massa e ocupa lugar no espaço. Essa atmosfera pesa. Bem, então, a atmosfera pesa quanto? O equivalente a 760 milímetros de mercúrio. É a famosíssima experiência de Torricelli. Todo mundo vai ver como é que Torricelli procedeu. Então, o que é uma atmosfera? Primeiro, a atmosfera é essa massa gasosa que paira em nossa cabeça. Bem, então, é uma força sobre uma superfície. Mas é também um símbolo de pressão. Uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio. E a atmosfera, que equivale a 760 milímetros de mercúrio, equivale a quantos pascal? Quantos pascais? Se considerando que 1 pascal é 1 Newton sobre 1 metro quadrado. Uma atmosfera, 760 milímetros de mercúrio, equivale a 101.325 pascal. Posso, quando o número é muito grande, dividir por 1000. E ao dividir por 1000, eu introduzo o símbolo K. Lembra que K é 1000 vezes mais? Assim como temos grama, temos o quilograma. O que é quilograma? 1000 vezes mais a grama. Então, eu posso dizer que uma atmosfera, que são 760 milímetros de mercúrio, equivale a 101.325 pascais, que equivale a 101,325 quilopascal. Encerrando esta aula, que começa um assunto fantástico, o assunto dos gases. Condições normais de temperatura e pressão. Condições C, normais N, temperatura T, pressão P. O que vem a ser a sigla CNTP? Significa condições normais. Eu chamo tua atenção de que o que é normal pode não ser muito normal, não. Por exemplo, a temperatura. Qual é a temperatura considerada normal? Frio demais, 0 graus, tá? Então, é normal 0 graus ser a temperatura dos problemas. Então, por isso a gente não usa Celsius, usa Kelvin. A primeira condição, o que é normal em termos de temperatura? 0 graus. 273 Kelvin. O que é normal em termos de pressão? Em termos de pressão, o normal é uma atmosfera. É o peso de uma atmosfera, considerando o fator muito importante, nível do mar. Portanto, condições normais de temperatura e pressão tem uma temperatura anormal, por isso usaremos Kelvin, terá uma pressão equivalente a uma atmosfera. Se estivermos ao nível do mar, esta camada chamada atmosfera tem um valor.
ter uma atmosfera de pressão é considerado pressão normal. Os nossos problemas vão trabalhar muito nas condições normais de temperatura e pressão. Claro, se não estivermos ao nível do mar, estivermos em São Paulo, por exemplo, a atmosfera do paulistano ela é menor, já que está numa altitude maior. E, naturalmente, não será em condições normais, porque a pressão não é de uma atmosfera, vai ser menos de uma atmosfera sobre a cabeça do paulistano. Que fica fácil, tote ao seu dispor.